Abre João capítulo 11, por favor. É muito versículo, então eu vou dar uma tentativa, fica meio chato, porque fica pulando, mas eu quero falar. Nós estamos começando uma campanha, obrigado. Tati, eu estou precisando de você, tá? Fica esperta aí, porque hoje está faltando palavras. Nós estamos começando uma campanha que fala assim: tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Então aqui é trazer a igreja para um momento de apacentar, de cuidar, né? Quem é que você está cuidando? Quem é que você está apacentando? Quem é que você está fortalecendo? Tu me amas? Se eu perguntar para qualquer um de vocês, tu me amas? Você ama o Senhor Jesus? Jesus te pergunta, tu me amas? Tu vai dizer o que? Sim. Mas então, se você me ama, apacenta. Então, nós vamos explorar esse tema bastante. E como é importante a função da igreja. Igreja, quando eu falo, somos nós, querido. Não é prédio, não é nome, não é CNPJ, não. Tá? Somos nós. Como que é importante que nós, igreja, possamos estar cuidando, apacentando dos meus pequeninos. Isso é de fundamental importância. Então, acreditar nisso, fazer isso, trazer isso para a prática da nossa vida. Tá? Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, tu me amas, Pedro? Pedro falou, amo. Então, você vai cuidar das minhas ovelhas, dos meus cordeirinhos. Essa igreja, ela quer que você seja despertado para isso. Né? Nós vamos dar várias palavras sobre isso, para que você possa ter entendimento. Aqui tem um texto muito legal, que é o texto da ressurreição de Lázaro. Né? Lázaro era muito amigo de Jesus. Tanto que a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria. Quer dizer, era uma relação muito perto, muito próxima. Né? Ou seja, Jesus ele tinha uma participação na vida dessa família muito grande. Então, começa assim, 11:1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem você ama. Ao receber notícia de Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, os seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Pula para o versículo de número 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar e a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria também, porém, ficou sentada em casa. Olha só, aqui fala no 17, que Lázaro já estava sepultado 4 dias. Deixa eu contar para vocês uma coisa interessante, um dado interessante. Naquela época havia muitas leis, né? Muita lei dos fariseus, né? Havia muitos conceitos, preceitos. Os fariseus criaram muitas regras. E uma das regras que eles criaram era o seguinte, que você pode orar por um morto para que ele ressuscite por 3 dias. Depois disso não adianta. Só Deus. Vou repetir, para ver se você entende. Os judeus tinham uma regra escrita lá, pelos seus rabis, que se uma pessoa morreu, você pode orar por ela 3 dias. E por causa da sua oração ela pode ressuscitar. Mas, se for mais de 3 dias, só Deus
para levantar o morto. Por isso é que Jesus esperou 4 dias. Jesus esperou 4 dias. Por quê? Porque ele falou assim, não, peraí, se está escrito aí que só Deus pode ressuscitar, porque naquela hora, o que era Jesus? Jesus era mais um que estava atravessando a Judéia, estava atravessando Israel, era mais um profeta que dizia que se dizia o Messias, e eles não aceitavam Jesus. Mas aqui só Deus pode ressuscitar uma pessoa depois de 4 dias. Jesus chegou lá depois de 4 dias. Aqui tem umas coisas interessantes, muito interessantes. O fato de ter Deus, só para dizer, esse aqui é o último milagre, grande milagre de Jesus. Esse milagre que Jesus fez levou Jesus para a cruz. Porque ele ficou tão famoso, tão famoso, tão famoso, que eles começaram então a buscar Jesus para matá-lo. O fato dele ter ressuscitado Lázaro trouxe ele para um patamar, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra assim, escândalo, tão grande, multiplicar pão, não sei o quê, curar uma doença aqui, mas ressuscitar um morto. Isso levou Jesus para um patamar de milagre que foi um escândalo. Então, a cruz ficou mais perto. Por quê? Ou a gente mata Jesus, ou esse cara vai fazer uma revolução, vai acabar com a gente. Vai acabar com a nossa religião, vai acabar com o nosso status religioso, vai acabar com nossas autoridades religiosas. A autoridade religiosa era mais importante, preservar a autoridade religiosa, preservar a tradição, preservar o status quo, do que entender que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Então, assim, aqui você vê como que era difícil, naquela época, as barreiras que Jesus tinha que quebrar, a mente que os drives mentais daquelas pessoas, onde Jesus dizia assim, poxa, vocês oraram tanto pelo Messias, falaram tanto, profetizaram tanto que o Messias havia de vir, por que vocês estão me rejeitando? Né? Então Jesus vai lá ressuscitar o rapaz no 4º dia. E isso causou um escândalo tremendo. O fato de ter Deus não é suficiente de nos livrar dos grandes problemas. Aqui está bem claro que Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. Jesus era muito próximo. Tanto que, quando Lázaro cai doente, Marta manda avisar rapidinho, vem aqui, Jesus, o Lázaro está muito doente. Por quê? Porque era normal, pelo menos é o que se esperava, que Jesus fosse ajudar Lázaro, já que ele o amava tanto. E aqui, quando eu vejo isso, eu digo o seguinte, olha só, o fato de você ter Deus na sua vida, o fato de você ser próximo de Deus da tua vida, não quer dizer que você está blindado contra problemas. Ainda bem que ninguém falou amém, né? Você não está blindado. Você pode estar perto de Deus, você pode estar cheio do Espírito Santo. Lázaro era amicíssimo. Lázaro era amicíssimo de Jesus. No entanto, morreu. Ficou doente e morreu. Às vezes aqui tem você acha que nunca vai ter problemas. Nós vivemos como se nunca tivéssemos problema. Mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vamos passar por problemas, sim. Vamos passar por tribulações, sim. Vamos passar por aflições, sim. Vamos passar por aflições, sim. É verdade, vamos passar por aflições, sim. E aqui você vê que acontece esse momento de Jesus, apesar de amigo dele, avisado que ele estava passando muito mal, que ele estava doente, Jesus aparece lá 4 dias depois dele estar enterrado. E a pergunta é, onde você estava? Por que você não ajudou? Isso é uma pergunta que muitas vezes a gente faz. Vem cá, onde é que estava? Onde é que o senhor estava? Que isso aconteceu? Né? Nós perdemos pessoas preciosas nessa pandemia. Por quê? Nós perdemos já pessoas preciosas por um acidente de automóvel. Por quê? Então, vem saber onde é que estava Jesus. Onde é que estava Jesus? O maior pastor, o maior apóstolo, que eu diria assim, o cara que abriu mais igrejas na região de Santarém, morreu num desastre de avião. Ele tinha um aviãozinho leve, como é que é o nome daquele avião?
um aviãozinho leve daquele que ele usava para ir visitar os ribeirinhos. Ele fez uma manobra lá complicada, o aviãozinho não aguentou, morreu. Um cara assim, um homem santo, um homem deixou a igreja para tudo que é canto, trabalhava, ele era incansável, morreu. Morreu. Ou seja, o fato de nós termos Deus na nossa vida não quer dizer que nos blinda contra problemas. Isso é uma coisa que tem que estar claro para a gente. Poxa, mas quem é Lázaro? Ih, rapaz, Jesus assim é com ele. Jesus ama Lázaro, ama Marta, ama Maria. Mas e daí? Servir a Deus, querido, não é um conto de fadas. Servir a Deus é uma coisa real, é realidade, é dia a dia, é vitória todo dia, é busca todo dia. É você passar por situações e problemas que você jamais imaginou que você iria passar, mas passar. E aqui nós temos um versículo muito interessante que fala assim, Jesus chorou. Jesus chorou, imagina, Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. É o verso de número 35, Jesus chorou. E aí no verso 36 fala assim, vede quanto o amava. Aí no verso 37 fala assim, pô, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Olha só a cobrança, né? A cobrança. Esse Jesus chorou. Deixa eu explorar um pouquinho esse Jesus chorou. Pouquinho só, pouquinho. Não vou explorar muito não, pouquinho. Jesus chorou. Vou fazer uma pergunta para você. Ele não sabia que iria ressuscitar Lázaro, sim ou não? Por que ele chorou? Eu até posso fazer outra pergunta. Você choraria? Não. Você ia chorar? Você ia chegar, galera, calma, cheguei. Galera, tranquilo, estamos aqui. Vai lá. Chora não. Vamos resolver essa parada. Jesus chorou. Isso para mim tem um significado muito interessante. O nosso Deus tem sentimentos. O nosso Deus sofre. Porque a gente pensa assim, Deus criou o céu e a terra e acabou. Você nunca imagina que Deus tem sentimento. Deus sofre quando você diz não para Ele. Deus sofre quando você dá as costas para Ele. Deus sofre quando você recusa estar mais perto dEle. Deus tem sentimento. Isso para mim faz uma diferença muito grande, porque o Evangelho é um Evangelho de sentimentos, não é um Evangelho de pão, queijo. 2 mais 2 são 4. Não. Imagina o coração de Deus. Quando vocês mandam aquelas fotos do paz no lar, está tendo paz no lar, e você vê a pessoa lá tirando foto. Cara, imagina assim, o coração de Deus está dando pirueta lá em cima. Deus está soltando fogos lá em cima. Por quê? Porque assim, meu povo está fazendo... Meu povo está atrás do perdido. Meu povo está atrás do perdido. Meu povo está atrás do perdido. Meu povo está alcançando o perdido. Ele tem sentimento. Se Jesus chorou, ele falou assim, cara, Lázaro sofreu, Lázaro ficou doente, Lázaro morreu. Ele chorou. Então, isso para mim faz toda a diferença. Nós não estamos lidando com um Deus insensível. Nós não estamos lidando com um Deus duro. Nós não estamos com um Deus que não tem sentimento, não tem amor, não tem compaixão. Não, nós estamos lidando com um Deus que tem sentimento. Isso é muito importante. Até porque Ele deu o Filho dEle. Até porque, quantas, Ele conversou com Abraão, Ele conversou com Moisés, Ele tentou de tudo, Deus tentou de tudo. Para quê? Para que ficasse perto da gente, próximo da gente. Eu posso. Quando eu leio a Bíblia e entendo o cristianismo, não é o homem atrás de Deus, é Deus atrás do homem. Em outras religiões, você vê o homem se sacrificando, o homem se cortando, o homem fazendo penitências, para quê? Para ficar perto de Deus. O homem tendo que fazer sacrifício para ficar perto de Deus. Mas aqui eu vejo o contrário, Deus fez o sacrifício para ficar perto do homem. Por quê? Porque Deus tem sentimento. Jesus chorou.
Ele também não estava feliz. Ele também estava sofrendo. Essa, para mim, Jesus chorou, é a imagem do Deus invisível. O Deus que eu não vejo é um Deus que tem sentimento. Um Deus que eu não vejo, mas é um Deus que olha para mim com olhos de amor, olhos de pai, olhos de compaixão. Deus tem compaixão de mim. Ele tem sentimentos. Isso faz toda a diferença no meu relacionamento com Ele. Quem pode dizer amém? Amém. Olha para a pessoa que está ao lado e fala assim, Deus tem sentimentos. Ele te ama. Está na hora de você se aproximar mais dEle. Profundamente comovido. Verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha uma pedra. Sentindo-se novamente indignado, chegou. Ele se comoveu. Jesus se comoveu. Jesus parte para o problema. Onde está o problema? Está ali, vou lá, vamos lá. O problema está ali, vamos lá. Nós somos humanos, gente, sim ou não? Sim, humanos, pode ser? Vocês confiam em mim? Confiam em mim? Vou fazer uma operação cirúrgica agora em vocês, tá? Vou fazer uma operação cirúrgica. Vou passar o bisturi em vocês. Sim ou não? Vocês estão com medo? Vocês não confiam no cirurgião? O pessoal de casa, fica tranquilo, está todo mundo dizendo que sim, que confia, que vai passar pelo bisturi. Fica em casa. Só você em casa que eu não estou vendo. Olha só, tem muita gente que chega para Deus no momento da aflição. Não está errado isso, não. Mas eu quero ver permanecer. Permanecer. Né? Quando vem a aflição, você sobe de nível. Né? Você sobe de nível. Mas quando passa a aflição, você desce de nível. Aqui eu vejo o seguinte, o fato de Lázaro ter morrido, o fato de estar todo mundo chorando, puxa vida. Né? Quando vem a aflição, você busca Deus. Quando vem a aflição, os melhores momentos da minha vida, não tem vergonha de dizer isso não, os melhores momentos da minha vida com Deus foram quando eu estava passando momentos de angústia. Quando a gente chega assim, olha um para o outro, temos que orar sobre isso. Né? Quando se levanta, o inimigo se levanta para destruir, você fala, puxa vida, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos orar. Então são nos momentos de aflição que você tem os melhores momentos com Deus. O problema é que quando você não tem essa aflição, você se afasta dele. Por quê? Porque você não precisa dele. Então, quando você está nos seus momentos de aflição, você precisa entender que esses momentos são momentos para você ter um relacionamento com Ele que você depois não vai perder, que você depois não vai ir para trás, que você depois não vai recuar, mas muito pelo contrário, você vai avançar. Então, momentos de aflição são momentos importantes, são os melhores encontros com Deus. Os melhores encontros com Deus são nos momentos de aflição. São nos momentos que você fala, não tem jeito. Aí Ele vem e aparece. Ele vem e aparece. E quando eu quero achar um texto aqui. Um texto que Jesus disse no verso de número 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A percepção de Marta e Maria era alguma coisa futura. Não, o Senhor é a ressurreição, o meu irmão vai ressurgir lá na frente. Lá na frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Agora eu vou trabalhar um pouquinho sobre fé. Fé.
Muitas vezes, quando você está passando por um problema, por uma situação, você joga a coisa lá para frente. Não, tudo bem, o meu irmão vai ressurgir, meu irmão. Mas olha só, muitas vezes Deus quer fazer o milagre aqui, agora. Preste atenção nisso. Quando receberam Jesus, o que ele diz assim? Lázaro morreu. Lázaro morreu. Não adianta, Lázaro morreu, acabou. Esquece, Lázaro morreu, Lázaro morreu, Lázaro morreu, Lázaro morreu. Esquece. Agora a gente vai ver Lázaro lá do outro lado. Mas não essa era a intenção de Jesus. Então tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa tomar posse do aqui e agora. Porque Jesus é poderoso para fazer aqui e agora. E a gente fica jogando lá para frente, lá para frente, lá para frente, e muitas vezes perdemos o melhor. Jesus está falando de hoje, aqui e agora. Temos bênçãos para hoje. Se você crer, você vai ver a glória de Deus hoje, aqui, agora. Então, outras coisas serão no futuro, eu creio nisso, mas muitas das coisas são aqui e agora. Porque quando você fala assim, Lázaro morreu, você foi para a zona de conforto. Lázaro morreu. O que aconteceu? Morreu. A empresa fechou. Fui mandado embora. Acabou. Aí você precisa entender que no seu relacionamento com Jesus, a sua fé, a palavra que sai da tua boca tem que ser uma palavra de fé para o aqui e agora. Aqui, agora. Para quê? Para que ele possa... Né? Jesus falou assim, eu quero ir lá no túmulo. Não vai não. Não, a gente não vai. Deixa eu ir lá no túmulo. Não vai não. Já era, acabou. O senhor tinha que ter chegado aqui antes, não vai chegar. Eu quero ir lá no túmulo. Não. Não tem problema. Não vamos fazer isso não, porque já morreu. Eu às vezes estou conversando com vocês, eu vejo que tem pontos na vida de vocês que vocês enterraram. Casamentos, empresa, sonhos de trabalho, às vezes conversão dos seus filhos. Você fala, não, acabou, não tem jeito. Não, tem jeito sim. O que eu preciso é o aqui e agora. A sua fé, a da tua boca, a sua fé da tua boca tem que ser, eu creio no aqui e agora. Eu creio que a manifestação do amor de Deus na minha vida vai fazer com que o meu problema seja resolvido aqui, agora. Então vamos lá, o que é para fazer? Jesus queria marcar um novo rumo para a fé deles. O que eu creio não pode ser limitado. Presta bem atenção, o que eu creio não pode ser limitado. Quando ela disse, realmente, o meu irmão vai ressurgir depois, o que ela está dizendo assim? Bom, agora, eu não creio que o senhor possa fazer isso, que nós estamos pensando aqui, que o senhor vai ressuscitar alguém. Eu creio. Então, o que você fala é muito importante. A sua palavra tem que ser uma palavra de fé para o aqui e agora. Aqui e agora. Aqui e agora. Você crê? Verso de número 40. Tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Não disse eu, se creres, verá a revelação do poder glorioso de Deus. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Lista a sua vida e fala, eu creio que Deus vai mover aqui. Eu creio que Deus vai mover. No seu livro dos sonhos, no seu cartaz de sonhos, você fala assim, Deus vai mover aqui, Deus vai mover aqui, Deus vai mover aqui, Deus vai mover aqui. Nós vimos isso aqui na pandemia, uma coisa terrível, o cara fala, você fica em casa. Eu falei, meu Deus, como é que fica em casa? Como é que fica em casa? Todo mundo olhando para mim, pastor, o meu trabalho, fica em casa. E nós passou, eu me lembro de um cara que foi na televisão, fica tranquilo, fica em casa 15 dias, depois de 15 dias vão voltar à vida normal, devagarzinho e tal. Foram 2 anos. E nós estamos vivos. Né? Se creres, você verá a revelação do poder de Deus. Se você crer, você vai ver
e vai experimentar a revelação do poder de Deus. Deus já se revelou para você. Só que às vezes a gente esqueceu. Né? Eu me lembro uma vez que eu tinha uma prova para fazer. Já contei essa história aqui, tinha uma prova para fazer. Eu cheguei tarde em casa, estudando na casa de um companheiro. Meu pai não me acordou, porque eu estava cansado. Meu pai sempre me acordava. Falei, não, eu vi você cansado aí, eu deixei você dormir. Eu acordei, desesperado, morava na Tijuca, peguei um ônibus, saltei na Leopoldina. O professor era o seguinte, se ele começasse a prova, você perdia a prova. E o professor, ele era demoníaco. Demoníaco, entendeu? Ele era demoníaco, ele. E eu cheguei no ponto de ônibus, atrasado, quer dizer, o ônibus passou lotadaço. Falei, caraca. Aí eu segurei um poste assim e falei, Deus, por favor. Aquele pessoal da igreja fala tanto em milagre, Pai. Por favor, não posso perder essa prova, eu estudei muito, Pai, não posso. Chega dessa vida de dureza, sem dinheiro. Preciso formar, era a última prova da matéria mais difícil do último ano, do último semestre. Se eu não passasse, era só no semestre do ano que vem, o segundo semestre do ano que vem. Meu Deus do céu, era um horror, a prova era um horror. E o cara só perguntava asneira, só perguntava... Eu estava orando assim, esperando ver se aparecer um carro aqui, né? Alguém me pegar um carro. Apareceu um ônibus da mesma linha, só que o ônibus estava vazio. Eu fiz um sinal assim, o cara não queria pagar, assim, eu fiz um sinal, o cara não queria parar, eu fiz um sinal, quase que eu me jogo na frente do cara, parou, deu uma paradinha, eu pulei. Sabe aquela jogadinha do... Depois eu ensino para vocês. Como é que se sobe no ônibus correndo? Isso tem uma técnica evoluída, entendeu? E eu gritei para o motorista, daqui para frente esses postes são tudo de borracha. Mete o cacete. O cara correu, pegou aquela Avenida do Brasil lá, correu, era no fundão, entrou no fundão. Querido, eu sentei na minha cadeira, eu saltei do ônibus, corri. O cara, ele atrasou um pouquinho a prova lá, não sei porquê. Eu sentei. Quando eu sentei na cadeira, um enviado do inimigo botou a prova na minha frente, falou assim, riu assim para mim, quase. Gente, eu chorei. Eu botei a caneta assim e chorei. Eu falei, rapaz, Deus existe. Ele cuida de mim. Que momento de aflição que eu estava. Milagre eu estar aqui naquela prova. Eu fiquei uns 5 minutos pegando oxigênio e fiz a prova e passei. São essas experiências que te fazem, né, maior. E eu me lembro, quantas vezes eu estou num problema, eu me lembro, pai, se o senhor conseguiu aquilo ali, meu irmão, o senhor vai conseguir do outro. Pai, se o senhor tal coisa, isso, aquele ônibus, naquela hora, vazio, o cara, piloto, o senhor conseguiu? Isso aí é fichinha para o senhor. É igual Davi, matei o urso, o leão, esse cara aí, esse circunciso filisteu, eu vou acabar com ele. É assim. As experiências que Deus te dá são para que você possa crescer. Então aqui eles estão levando, Jesus está levando todo mundo para um outro patamar. Então, quando você tiver um grande problema na sua vida, encara assim, Deus está me levando para um outro patamar. Deus está me levando para um crescimento. Deus está me levando para eu ser uma pessoa melhor. Eu não vou fugir, eu vou crer, eu vou profetizar, aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Deus vai fazer o milagre na minha vida, em nome de Jesus. Eu não vou desistir. Próximo. 41, vai. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Como é que Jesus era envolvido com o Pai? Ele não fazia nada sem o Pai. Incrível isso, né? Deus era Pai mesmo dele. Aqui passa uma paternidade. Eu sei que o Senhor vai me ouvir. É isso que Deus quer da gente. A gente ter essa certeza de paternidade.
Se eu tenho essa certeza de paternidade, as coisas vão se encaixar, porque tu me ouviste. Vamos lá. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está por aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, gritou, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, os pés e as suas mãos estão enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com pano. Então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Volta. No verso de número 39, não precisa ir lá no 39, fala assim, tira a pedra. Tira a pedra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preguei até agora, sim ou não? Mas a minha pregação começa agora. Calma. Eu ainda tenho que fazer um almoço ainda. E hoje vai ser salmão. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Preste atenção, olha só. Quando Jesus chegou, Jesus não tirou a pedra. Alguém tirou a pedra. Por quê? Porque Jesus não vai fazer tudo. Ele podia fazer isso. A pedra. Bum, mas não fez. Por quê? Porque tem alguma coisa que nós, igreja, temos que fazer. Tem alguma coisa que nós, igreja, temos que participar. Quando ele diz, tu me amas, então apacenta, cuida. Tu me amas, então se envolve. E tu me amas, então participa. Tu me amas, então aparece. Tu me amas. Então, isso é muito importante, porque quando ele diz, tu me amas, ele está dizendo o seguinte, olha, se existe um relacionamento entre eu e vocês, de pai e filho, então, você tem que provar isso com as suas ações. Então, quando Jesus falou, tira a pedra, tiraram a pedra. Tiraram a pedra. Agora, antes de eu explorar um pouquinho, o que eu acho interessante é que Jesus falou o quê? Lázaro, sai para fora. Eu acho isso tremendo. Ele estava num lugar cheio de túmulos, sim ou não? Né? Era um lugar que eles exploravam, tiravam pedra, e quando eles tiravam pedra, ficavam grutas. E aí eles usavam essas grutas depois para enterrar seus mortos. Se Jesus diz assim, sai para fora, era morto pra caramba saindo, levantando, indo embora. Por isso que ele falou, Lázaro, só você, Lázaro, sai para fora. Olha só, Jesus foi sábio. Né? Na sua oração você precisa ser específico. A sua oração tem que ser específica. A sua oração tem que ser específica. A sua oração tem que ser específica. O que você quer com a sua oração? Tem que ser específica. Ele falou assim, Lázaro, sai para fora. E quando ele fala, Lázaro, sai para fora, olha que coisa incrível, né? Lázaro, sai para fora. Gente, a gente sabe o fim, a gente já sabe, esse filme a gente já assistiu várias vezes, a gente sabe. Mas imagina naquela época, todo mundo olhando, Marta, Maria, todo mundo olhando, os judeus, todo mundo lá. E Jesus falou, tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. Jesus, tem 4 dias, já cheira mal pra caramba. Não importa, porque a pedra, depois eles colocavam um cimento, né, de uma massa para não sair o cheiro, né? Eles quebraram aquilo, tiraram a pedra, já cheira mal. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com pano. Então Jesus disse, desenrolem as faces e deixem que ele vá. Posso fazer uma pergunta para vocês? Posso fazer uma pergunta para vocês? Essa pergunta requer um conhecimento teológico de altíssimo grau. Poucas pessoas terão capacidade de responder essa pergunta, mas mesmo assim eu vou fazer. Lázaro estava cheirando mal? Sim ou não? Tem uma treta aqui, ó. Um não sabe se vota fulano, os outros... Lázaro estava cheirando mal, sim ou não? Sim. A Mauri. Daniele, né? Estava cheirando mal? Sim.
Ele não estava cheirando mal. Ele não estava cheirando mal. Porque se estivesse cheirando mal, estava escrito. Claro. E abriu e o mau cheiro apareceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus entrou e começou quando ele entrou, ficou perto do túmulo, a voz dele, Lázaro já ressuscitou. Já tinha ressuscitado. Lázaro morreu porque estava doente. Ressuscitou doente? Curado. Aqui você tem 2 milagres, 3 milagres. Curado. Porque se tivesse cheirando mal, todo mundo diz, ih, rapaz, um cheiro ruim, tiveram que dar banho no cara, não sei o quê. Tanto que, não. Eu creio nessa, isso é coisa minha, né? É uma percepção que eu tenho. Eu creio na ressurreição só quando ele ouviu a voz de Jesus. Como é importante você fazer paz no lar, como é importante você pregar o evangelho, como é importante você orar por alguém, como é importante você levar a paz para alguém. Por quê? Porque a tua voz, levando a paz de Cristo, vai ressuscitar pessoas. Vai ressuscitar pessoas. Agora, para terminar, aqui fala assim, e o morto saiu, os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, isso era normal naquela época, e o seu rosto estava enrolado com pano. Então Jesus disse, desenrole as faixas e deixam que ele vá. Quem fez isso foi Jesus? Quem tirou as faixas foi Jesus? Quem cortou as faixas foi Jesus? Quem tirou o pano de rosto foi Jesus? Quem foi? Foi a igreja, as pessoas que estavam ali. Quando Jesus fala, você me ama, apacenta as minhas ovelhas, ele está dizendo assim, tira as faixas, tira o que é passado, tira, ele está livre disso, tira isso. Tirar a pedra, trazer para fora, tirar a roupa dele, as faixas dele, isso tudo quem tem que fazer somos nós. É a tua célula, é o teu discipulado, é onde você está. É aquele relacionamento gostoso que você tem com o seu discípulo, com o seu discipulador. É ali que nós cortamos essas faixas. Porque tem muita gente que ressuscitou, mas está cheio de faixa. Está com o rosto todo cheio de gaze. Não pode ter uma vida livre. Por quê? Porque está preso ainda a coisas. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro precisava ser liberto completamente. Nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, é um momento de salvação. Mas depois, Paulo fala, desenvolvei, pois, a vossa salvação, com temor e tremor. Você precisa desenvolver a sua salvação. E você desenvolve a sua salvação onde? No relacionamento com a igreja. Preguei tudo isso aqui só para esse momento aqui. E o morto saiu, seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano. A igreja que vai cortar isso. Equipe de música pode vir, por favor. A igreja precisa cortar isso. A igreja precisa liberar seus braços, suas mãos. A igreja precisa te ensinar a como amar a palavra de Deus, amar os princípios de Deus. E ter nesses princípios muita ajuda, muita liberdade, que você só tem quando as suas faixas são cortadas em nome de Jesus. Então, eu e você, só sobrou eu e você. E nós vamos cantar uma música em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que essa pregação mudou na sua vida? Ou vai mudar na sua vida? Qual foi a coisa que mais você... isso é para mim. Isso é para mim. Isso é para mim. O que foi? Para mim, eu já tinha lido esse texto várias vezes, foi quando eu entendi que Jesus chorou. Para mim isso fez uma diferença grande. Sério, isso aí que... Falei, caramba. Ele não é um ser, como é que se diz? Sem sentimentos. Ele é um ser que tem sentimentos. Jesus chorou.
Como Deus ficou irado quando os homens pecaram na época de Moisés, na época de Sodoma e Gomorra, na época de Noé. Deus ficou irado. Mas Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia quando Moisés bateu no mar e o mar se abriu. E passaram. Né? Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia quando viu Raabe. Raabe, aquela prostituta que morava em Jericó, né? Que ela teve misericórdia com os espias, aí os espias têm misericórdia com ela, né? E ela colocou lá um pano escarlate, dizendo assim, ó, nessa casa ninguém toca. Ali já estava profetizando que onde tem o sangue de Jesus, ninguém pode tocar. E Raabe está na genealogia de Jesus. Olha só que sensibilidade. Isso é sensibilidade de Deus. Eu acho que está errado que na Bíblia, quando a gente fala Raabe, sempre fala prostituta Raabe. Está errado isso, tinha que ser Raabe. Por quê? Porque quando ele encontrou com Deus, ele deixou de ser. Ninguém carrega o seu passado para o resto da vida. Você não pode carregar o seu passado para o resto da vida. Quando você encontra com Jesus, o seu passado perde a força. Aí você está lavado pelo sangue de Jesus. A graça de Deus está sobre a tua vida. Acabou. Não existe mais passado. Vamos ficar em pé um instante. A minha pergunta é, o que é que te tocou nessa pregação? O que é que te tocou? Tocou, para mim tocou o fato de eu ser capaz de ajudar a cortar as gases, os panos que estavam prendendo Lázaro. Eu sou chamado para isso. Deus me chamou para isso, como igreja. Ah, se fizer, mas o senhor é sacerdote, o senhor é pastor? Não, eu sou filho de Deus como você é, como eu sou, como você é, como nós somos. Não sou melhor do que você. O meu chamado é o seu chamado também. Você foi chamado para cortar as gases. Você foi chamado para libertar Lázaro. Tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu
a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Diga pra ele: eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que se deu pra me ser Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia! 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 Lázaro, sai para fora! Lázaro, sai para fora! Talvez você esteja lutando com Deus a respeito de alguma coisa. Primeira coisa que você tem que entender: Ele é seu Pai. Ele é apaixonado por você. Ele escuta a tua oração, Ele escuta o teu clamor, e Ele tem o melhor para a sua vida. Pode demorar 4 dias, mas Ele tem o melhor para a sua vida. Pode demorar 4 dias, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele vai cuidar de você. Pai, me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu tenho duvidado. Muitas vezes eu tenho escutado mais a mim do que a Ti, Senhor. Muitas vezes eu tenho me afastado da Tua voz, achando que é impossível. E o Senhor, através dessa palavra de hoje, disse: Lázaro, sai para fora. Que os meus sonhos que estão enterrados saiam para fora. Que o sonho que o Senhor tem na minha vida sai para fora, ressuscitado. Nem que eu tenha que gastar um tempo arrumando, preparando, cuidando dele, mas ele vai sair para manifestar a tua glória, para manifestar o teu poder. O teu sonho é o nosso sonho. Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Você precisa disso. Paz no coração. Paz diante das tribulações. Paz diante dos momentos difíceis. Isso é uma paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Colheita de vidas, colheita de pessoas, colheita de oportunidades. Como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural. Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus.
muda minha história.